Bom dia, irmãos. Abra a Bíblia, por favor. 2 textos. O primeiro, Gênesis capítulo 4, versículo 9. E depois 1 de Pedro, capítulo 4. Queria que você lesse comigo versículo 9 de Gênesis 4. Bem forte, vamos lá? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Vamos para 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero meditar com você nesta manhã de ceia sobre os deveres que nós temos como crentes uns com os outros. Nós estamos vivendo uma época de muito individualismo, muito narcisismo, e às vezes a gente não tem a consciência da responsabilidade que eu tenho com você e que você tem por mim. Deus faz uma pergunta para Caim: onde está Abel, o teu irmão? Deus sabia o que havia acontecido com Abel, mas o que Deus faz ali eu e você, nós temos a responsabilidade, o dever de cuidar do outro. Caim disse: por acaso sou eu tutor ou guardador do meu irmão? Eu queria, à luz de 1 de Pedro, o texto que nós lemos, citar aqui alguns deveres que eu tenho para com você e que você tem para comigo. O primeiro deles, verso 7, diz que nós devemos orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Não existe nenhum benefício, ou não existe um dever que demonstra mais amor, biblicamente falando, do que quando a gente ora um pelo outro. Porque Jesus nos ama, Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós.
A maior forma, a maior expressão de amor que deve existir dentro da igreja é quando nós oramos uns pelos outros. Segundo dever, temos que orar uns pelos outros. Versículo 8: tende amor intenso uns para com os outros. Não é um amor de palavra, é um amor o quê? Intenso. É tão interessante que Deus, quando fala do amor que Ele sente por nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e que amando-nos, amou-nos até o fim. E o amor na relação uns com os outros, diz aí, cobre o quê? Multidão de quê? De pecados. O que é que significa isso? É que quando a gente ama, a gente perdoa. O cobrir multidão de pecados significa que você exerce compaixão e misericórdia quando você olha para a fraqueza do outro, o defeito do outro. Você não tem prazer de divulgar o erro do outro. Você tem prazer em perdoar, cobrir multidões de pecado. Irmãos, nós estamos vivendo hoje, através das redes sociais, a maior demonstração de ódio uns pelos outros. Porque pelas redes sociais você pode destruir a reputação de uma vida, de uma pessoa. E palavras jogadas ao vento, depois não tem como recuperar mais. Então eu, como seu irmão em Cristo, nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que nos amarmos intensamente, para que a gente possa viver de fato a verdadeira fé cristã. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 35. Se nós aqui em Pinheiros não abraçarmos um amor como uma marca que identifica a igreja de Cristo, nós estaremos cometendo um grande pecado. O que é que diz aí o texto? Nisto, vamos ler juntos? Nisto conhecerão todos que sois o quê? Meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, como é que nós somos identificados? Qual é a marca que identifica o cristão, um discípulo de Jesus? É quando ele ama o seu irmão. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, e Deus é amor, a evidência desse novo nascimento é que ele ama o seu irmão. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. E é citado justamente em João capítulo 4 o exemplo de Caim, que matou o seu irmão. E quando Deus faz a pergunta para Caim, né, ele está justamente chamando a responsabilidade. Eu estava essa semana me lembrando
Tem alguns irmãos que eu não vejo aqui na igreja. Essa semana eu liguei para alguns. Onde está o teu irmão? Onde está? Você está preocupado? Mas o texto de Pedro coloca um terceiro dever que nós devemos ter um para com os outros. Primeiro, orar uns pelos outros. Segundo, amar uns aos outros. Terceiro, versículo 9, o que diz? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Se você observar essa palavra hospitaleiro, ela aparece várias vezes na Bíblia para descrever o perfil de um líder espiritual. O princípio da hospitalidade é um princípio divino. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas o quê? Moradas. Quando eu preparar o lugar, eu vou trazer você, porque o meu prazer é que onde eu estiver, estejai o quê? Vós também. Hospitalidade é a ideia de acolher e fazer isso sem reclamar, sem murmurar. Eu falei aqui, tem hora que eu falo mal de você para mim mesmo. Lá vem o Eduardo, aquele chato, pega no meu pé, não sei o quê. Você fica falando mal do outro para você mesmo. Irmãos, nós precisamos acolher. Você se lembra que quando Jesus ele veio a este mundo, foi nascer lá em Belém, não havia lugar para ele nas hospedarias. Quando ele veio, ele não foi acolhido, ele foi rejeitado. E o amor de Deus por nós independe da nossa fidelidade ou não. Eu estava lendo o texto de Oséias essa semana. Deus, para provar o seu amor pelo seu povo, apesar da sua infidelidade, ele pede o profeta para casar com a prostituta, ter filhos com essa prostituta. Depois a prostituta abandona os filhos e vai para o espaço da prostituição. E o amor de Deus não desiste. Ele vai lá e tira a esposa da prostituição e perdoa e restaura. E ele faz isso conosco. Nós vamos celebrar aqui o amor de Deus por nós. Quarto princípio, quarto dever, versículo 10, lê comigo aí. Servir o quê? Uns aos outros. Não é se servir uns dos outros, é o quê? Servir. E aqui eu queria gastar um pouquinho de tempo aqui, só nesse versículo 10. Servir uns aos outros. Vamos voltar para João, capítulo 13. João, capítulo 13. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou.
Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai o quê? Vós também. Então, eu tenho o dever de servir você. E para você não fugir dessa responsabilidade de servir, Pedro vai argumentar, cada um conforme o dom que recebeu. Significa que não existe ninguém aqui que seja crente, que faça parte da igreja, que seja filho de Deus, que não tenha recebido um dom para servir. E é tão bonito isso aqui, o dom que recebeu, e essa expressão, como bons dispenseiros. O que significa isso? Significa que todos nós somos mordomos. A coisa que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Eu acho isso aqui bonito, porque Pedro, ele era presbiteriano, mas ele era pentecostal também. E Pedro vai colocar aqui, vai classificar os dons em dois tipos. Ele fala dos dons da comunicação e os dons do serviço. A graça de Deus é multiforme, e a graça de Deus distribuiu dons para todos nós. Cada um aqui recebeu um dom e pode servir a igreja e servir uns aos outros, e que nós sejamos bons nisso. E aí ele vai colocar: se alguém fale de acordo com o quê? Os oráculos de Deus. Então nós servimos uns aos outros através da comunicação, do encorajamento, do consolo, do ensino, da pregação. Veja os dons que nós temos na Bíblia: o dom de ensinar, o dom de profetizar, o dom de encorajar. Mas nós também temos o quê? Os dons do serviço. E esses dons, eles devem ser exercitados, primeiro, tendo como padrão a palavra de Deus. E os dons de serviço com a força que vem de Deus. Talvez você não saiba, mas para que essas flores estivessem aqui, alguém comprou, não nasceu aqui, nasceu? Tem tanto serviço para fazer na igreja e você não está servindo. Eu queria desafiar você nesse primeiro domingo que eu estou voltando de férias, para chamar você para trabalhar esse ano, meu irmão, para servir. Dá vontade de proibir comida aqui nessa igreja, porque toda reunião de ministério aqui agora tem que ter comida. É restaurante PP. Toda reunião tem que ter café, bolo. Tem pessoas aqui que estão aqui na igreja e dizem assim: não, o que essa igreja tem para me oferecer? Não, você não entendeu. Você não está aqui para receber, você está aqui para dar, para servir. E nós servimos não porque nós somos bons,
Não porque nós sejamos competentes, porque nós precisamos dos oráculos de Deus. E nós precisamos da força que Deus o quê? Supre. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero desafiar você esse ano. Vamos cuidar mais uns dos outros. Vamos nos interessar mais uns pelos outros. Vamos amar mais uns aos outros. Vamos ser mais hospitaleiros uns com os outros. Às vezes eu fico preocupado. Porque às vezes a sua igreja é o seu ministério. Você não consegue ver além. Meu negócio é ministério de casais. É só isso. Ministério é música. Não. A igreja é um todo. Nós temos que ter a visão do todo. Nós somos responsáveis uns pelos outros. A Bíblia, Deus nos dá deveres uns para com os outros. E aí, gente, leia comigo o versículo 11. Diz assim: para que em todas as coisas seja Deus o quê? Glorificado. Presta atenção. A maior expressão de glorificação a Deus é quando nós servimos uns aos outros. Infelizmente, muitos estão aqui e não entenderam que está aqui para servir. Alguém comparou a igreja atual como um campo de futebol. Tem 22 jogadores correndo, lutando para fazer o gol, para não frustrar as expectativas daqueles que estão sentados. Então, presta atenção. A igreja não é lugar de espectadores. A igreja é lugar de gente que faz. Amém? Então, veja, irmãos, a responsabilidade. Deus vai ser glorificado através do nosso serviço, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A Bíblia diz que aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. É para frente. Mas tem que pôr a mão no arado, meu irmão. Tem que pôr a mão no arado. Eu quero desafiar você a que você tome uma atitude nesse ano de ser uma pessoa que Deus vai lhe perguntar: onde está o teu irmão? E você saiba responder: eu sei onde está o meu irmão. Eu cuido dele. Estou preocupado com ele. Eu oro por ele. Eu sou hospitaleiro. E eu tenho um amor intenso por ele. E esse amor intenso faz eu ser muito mais duro comigo mesmo do que com o outro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quanto mais misericórdia nós dispensarmos, mais misericórdia nós receberemos da parte de Deus. Amém? Quem aqui gosta de ser lembrado? Levanta a mão. Você não gosta de ser esquecido.
Eu fiz uns vídeos do dia de aniversário, porque não dá mais para mandar cartinha de aniversário. Quando mesmo. Aí eu gravei um vídeo. E você deve ter recebido aí. Mas teve um sujeito com a alma tão pobre que chegou para mim: pastor, mas é o mesmo vídeo para todo mundo. Eu falei: mas não. Você quer que eu vou gravar 5.000 vídeos? É uma alma pobre. Mas aí também os meninos recebem do departamento infantil, aí manda mensagem para mim: pastor, o senhor se lembrou de mim, né? Vamos cuidar mais uns dos outros esse ano. Vamos nos preocupar uns com os outros. Amém? Nós somos uma família. Nós somos um corpo. Nós somos um exército. Nós somos uma lavoura. Nós somos um rebanho. Onde está o teu irmão? Deus está perguntando para você. Lembra de alguém que não está vindo? Liga para alguém essa semana, ora por ela, faz um pix. Vocês entenderam o sermão, não? Está meio fraco, é o primeiro, eu não estou muito entusiasmado. Vocês gostaram do meu terno azul? Comprei para ficar igual o Hernandes, ele tem um dessa cor. Eu não vou ficar por baixo dele não, tem que ficar no mesmo nível ali, o padrão. Ora pelo seu irmão aí. Vamos formar umas duplas de oração? Vamos orar um pelo outro. Senhor Deus, venha quebrantar o nosso coração, Senhor, para que nós possamos cuidar uns dos outros, que nós possamos ser uma igreja amorosa, uma igreja hospitaleira, uma igreja que serve. Dispõe, ó Deus, o nosso coração a amar, a ser misericordioso, a servir. Tira de nós toda vaidade, toda soberba, e que o Senhor possa nos suprir com força, com graça, com sabedoria, para que nós possamos encorajar uns aos outros como igreja de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão
E abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Está diante de nós aqui a ceia do Senhor, sacramento estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, para a gente se lembrar, trazer à memória o que nós somos, o que Cristo fez por nós, que nós possamos, nesse momento aqui, olhar para cima, gratidão a Deus, que nós possamos olhar para o lado e ver o outro, se colocar no lugar do outro, que a gente possa olhar para dentro de nós, examine-se o homem o quê? A si mesmo, que a gente olhar para frente, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Feche os seus olhos aí e ora.